E já vai acontecer o desembolso bilionário da primeira parcela do acordo de reparação do rompimento da barragem de Mariana que a Vale vai fazer nos próximos dias. E será que vai impactar os dividendos? Uma coisa é certa, a empresa está trabalhando e já está trazendo diversas alterações. Inclusive temos aqui que a Vale e a Suzano tiveram mudanças recentes no cargo de diretor financeiro das companhias. E que, aliás, falando na Suzano, ela reverteu um prejuízo e está lucrando 3,24 bilhões de reais no terceiro trimestre. Seria essa uma oportunidade? Do lado da Petrobras, ela bateu o recorde de produção de gasolina no terceiro trimestre, que apesar do preço do barril do petróleo do Brent ter iniciado a semana do dia 28 de outubro, caindo 5,29%, e com essa boa notícia, as ações da Petrobras praticamente não se moveram no mercado da Bolsa de Valores. Já a Minerva Foods vai pagar 5,68 bilhões de reais a Marfrig, e vamos entender por quê. Que, aliás, o setor de frigoríficos está trazendo um bom desempenho. Agora chegou a vez da JBS, com o mercado esperando forte desempenho no terceiro trimestre e um lucro operacional acima dos 10 bilhões de reais. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar com essa matéria a respeito da Vale. Afinal de contas, o assunto mais forte está sendo realmente a indenização do acordo firmado para a reparação do rompimento da barragem de Mariana. Esse mesmo que eu trouxe recentemente aqui no canal, o Fique Preparado da Vale. Se você não viu, assista, porque com certeza tem toda a informação que você precisa para a tomada de decisão de investir ou não investir nas ações da companhia. E o fato aqui é que essa primeira parcela bilionária será paga em 30 dias. E se você não ficou sabendo até esse momento, a Vale, junto com a BHP e a Samarco, oficializaram um acordo para a reparação dos danos causados pela tragédia de Mariana, em Minas Gerais, com um compromisso financeiro firmado de 132 bilhões de reais, sendo que desse valor, 100 bilhões de reais serão direcionados para novos investimentos em recuperação ambiental, saúde e infraestrutura ao longo de 20 anos. Muita gente estava preocupada se a Vale teria que pagar esse dinheiro todo no ano de 2024, mas isso não seria possível. Falei isso várias vezes aqui no Ativo Virtual, que seria um acordo financeiramente viável para as três companhias. E eu reforço que o problema foi causado pela Samarco, mas como a Samarco é uma empresa criada a partir de uma joint venture entre a Vale e a BHP, então o que a Samarco não conseguir pagar, a Vale e a BHP precisam assumir em partes iguais. Ou seja, a diferença vai ficar 50% para pagamento da BHP e 50% sobre a responsabilidade da Vale. E nesse ponto é que tem aqui a primeira parcela a ser desembolsada no valor de 5 bilhões de reais a serem pagos em até 30 dias após a assinatura do pacto, ou seja, desse acordo aqui. Assinatura essa que aconteceu na última sexta-feira, dia 25 de outubro. A barragem de Fundão, operada pela Samarco, se rompeu em novembro de 2015, liberando uma enorme quantidade de rejeitos de minério que causou a morte de 19 pessoas, desalojou centenas e contaminou rios e ecossistemas inteiros, atingindo inclusive o litoral capixaba. E como isso vai acontecer? Bem, tem pagamentos aqui para acontecer até o ano de 2043. Eu detalhei tudo isso no Fique Preparado da Vale. Então, é apenas uma notícia que eu estou trazendo para dar luz sobre os montantes de desembolso que a Vale vai ter que fazer, pelo menos no curtíssimo prazo, que por exemplo é esse aqui. Ao longo do tempo, inclusive essa Samarco vai assumir toda a dívida a partir do ano de 2031. Mas vejamos o que a matéria está dizendo. O cronograma de pagamentos do acordo se estenderá por 20 anos, ou seja, até 2043. Os valores anuais a serem pagos pelas empresas variam com um pico de 7 bilhões de reais em 2026 e a última parcela de 4,41 bilhões de reais no último ano. Em nota, o governo federal apontou que o acordo anterior sobre a tragédia de Mariana não atingiu os resultados esperados, uma vez que houve um descumprimento sistêmico das determinações judiciais por parte das empresas envolvidas. Além disso, a judicialização do caso atrasou a resolução das questões relacionadas à reparação dos danos causados. E como essa manchete mesmo traz aqui, o lucro dos acionistas da Vale fechou em 2,4 bilhões de dólares no terceiro trimestre do ano de 2024. Claro, está com aquele tom de manchete para ganhar o seu clique, mas dizendo que o tombo foi de 15%. Mas verdadeiramente, quem assistiu o Fique Preparado entendeu por que caiu 15% e na verdade ficou bem acima da estimativa do mercado e também de várias casas de análise, porque a empresa ficou mais eficiente, com maior produção e ainda por cima agora com essa
essa nova estabilidade jurídica, adicionando esse acordo nas resoluções diversas que a companhia está tomando ainda neste ano de 2024. Então, após 2 anos de negociações, as empresas envolvidas na tragédia de Mariana passarão a pagar ao governo federal e os estados de Minas Gerais e Espírito Santo para que eles promovam a recuperação ambiental da região. Será? De um modo ou de outro, esse acordo já aconteceu e entre as obrigações das empresas está a remoção de um volume de rejeitos estimado de 9 milhões de metros cúbicos do reservatório que se encontra na bacia hidrográfica do Rio Doce, que é uma das maiores do país, inclusive. Então vamos ver como andam as ações Vale 3 no mercado da Bolsa de Valores nessa semana. Em outras palavras, na semana do dia 28 de outubro, as ações continuam em tendência de alta. Pelo menos claramente definido aqui, formando esse movimento de alta aqui, que inclusive pode se tornar um novo pivô de alta caso vença a máxima anterior desse movimento, que ficou nos R$ 65,35. Embora pelo volume não pareça, mas esse movimento está realmente muito forte das ações da Vale. Lembrando que eu já tinha trazido para nossa comunidade a resistência de preços dos R$ 63,12. E quer dizer que as cotações não vão passar desse valor? Não, claro que não. Eu apenas estou dizendo que a partir desse ponto as cotações podem ter mais dificuldade de vencer. Assim como a perda dos R$ 62,43 reforça a teoria de que as cotações podem vir a testar novamente os R$ 60,19, porque é a região de suporte de preços, na minha avaliação, mais relevante e que eu já tinha trazido para a nossa comunidade diversas vezes aqui no canal. Se ligarmos o script exclusivo do Ativo Virtual e disponível para os membros do canal, que é o script da VWAP, é possível ver essas linhas tracejadas em verde e em vermelho também, ajudando muito a detectar esses movimentos de mercado. Inclusive eu gravei 2 vídeos, um como instalar e o outro como interpretar essas regiões da VWAP, o que vai te auxiliar, claro, a comprar melhor, enxergando os movimentos de mercado. E para isso, basta você assinar o clube de membros. E observando as ações Vale 3 nessa cotação de R$ 62,92, as ações voltaram a ficarem positivas nos últimos 12 meses, em apenas 0,27%, o que pode sinalizar uma oportunidade dependendo do seu perfil de investidor. Afinal, a empresa continua muito descontada. Como eu falei, o PL teve uma atualização, foi para 5,92, mas ainda é muito descontada em relação à capacidade de geração de lucros dela. E depois de ter assistido o Fique Preparado, com certeza você ficou preparado para entender que esses indicadores aqui estão significando para a companhia e se realmente ela está descontada. Afinal, as incertezas que pairavam sobre a companhia estão totalmente mitigadas. Sempre lembrando dos 4 pilares que eu vim discutindo a respeito da Vale. O PVP mostra que a empresa está 37% acima do valor patrimonial dela e pagando dividend yield de 11,61%. E é claro, se você quiser que eu traga o dividendo preditivo, que é a metodologia exclusiva do Ativo Virtual, para avaliar quando pode ser um novo anúncio de pagamento de dividendos da Vale e até mesmo quanto que provavelmente a empresa pode anunciar, é só deixar nos comentários abaixo. Um outro ponto é justamente sobre essa troca de cadeiras da posição do CFO, ou seja, o diretor financeiro da companhia, onde a Vale anunciou o Marcelo Bassi, que é o atual CFO da Suzano, como diretor financeiro da companhia, ou seja, ele foi lá na Suzano e pegou aqui o senhor Marcelo e trouxe para a Vale para ser também o diretor financeiro da companhia. Por sua vez, a Suzano anunciou que Marcos Assunção vai assumir esse cargo. Tanto a Vale quanto a Suzano anunciaram então novas posições de CFO na última sexta-feira, dia 25, onde a mineradora nomeou Marcelo Bassi, anteriormente da produtora de papel e celulose, para quem não conhece a Suzano, para o cargo de CFO, que estava vago desde que o CFO anterior, Gustavo Pimenta, foi promovido a diretor-presidente da companhia. Sim, o Gustavo Pimenta era o antigo CFO, foi promovido para presidente da Vale, então o cargo ficou vago. A Vale sondou o Marcelo, então trouxe ele para dentro da Vale. O JP Morgan acredita que ambas as nomeações são bem recebidas pelos investidores, vistas como escolhas favoráveis ao mercado. Lembrando que a Suzano é uma empresa gigante, de grande porte e que faz muitas exportações. A maior parte da sua operação realmente é fora do país, o que traz semelhanças, afinal de contas também é um mercado de commodity, apesar de terem produtos de alta qualidade e ainda por cima voltada à exportação. O Bradesco BBI disse receber bem esses anúncios dos novos CFOs, tanto para a Vale quanto para a Suzano, porque eles enxergam essa situação vantajosa para as duas empresas. Ou seja, como eu estava explicando, existem sinergias entre as duas companhias. E ainda por cima, o Bassi foi elogiado pela sua estratégia disciplinada na alocação de capital na Suzano e sua chegada à Vale é vista também como um passo importante na execução de uma nova agenda estratégica para a mineradora. Já a Assunção, que possui experiência em planejamento financeiro e fusões e aquisições, é visto como uma escolha promissora para a Suzano, proporcionando continuidade
continuidade e solidez à gestão financeira da companhia. Ainda falando sobre a Suzano, ela conseguiu reverter o prejuízo do trimestre passado e lucrou 3,24 bilhões de reais no terceiro trimestre. Essa notícia chegou na última quinta-feira, dia 25, com o balanço da companhia no final do dia. E se você quer encontrar tudo de maneira consolidada, basta ser assinante do clube de membros, que te dá direito também a assinar o site do Ativo Virtual, e aqui tem diversas ferramentas, inclusive o calendário de resultados, que possui atualização de todas as empresas que definiram suas datas. Mas o fato é que a Suzano apresentou então esse lucro líquido de 3,24 bilhões de reais, saindo de um prejuízo de 729 milhões de reais que foram registrados no trimestre passado do ano anterior, ou seja, 2023. Em outras palavras, terceiro trimestre de 2023. E o resultado, acima da expectativa da média dos analistas, ainda agradou mais o mercado, que estavam prevendo um lucro na faixa de 2,72 bilhões de reais. A empresa também relatou que o seu lucro operacional, que é como podemos identificar aqui o EBITDA ou o EBITDA, por ser os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, de 6,52 bilhões de reais também no terceiro trimestre. Já no lado operacional, as vendas de celulose da Suzano somaram 2,6 milhões de toneladas em apenas um trimestre, ou seja, no terceiro trimestre, crescendo 6% na base anual, enquanto o de papel subiu 9%, 360 mil toneladas. Claro que isso tem tudo a ver com as últimas empreitadas que a Suzano iniciou e está agora colhendo realmente bons resultados. E como estão os números da Suzano nesse momento? Bem, SUSB3, que são as ações ordinárias da companhia e a única que ela tem a cotação de R$ 59,53. Uma empresa que tem uma grande liquidez no mercado e te permite inclusive operar opções de ações. Ela tem muita liquidez. É mais fácil operar essa ação aqui do que, por exemplo, a Irani ou até mesmo a Klabin. No momento, ela está valorizando 16,84% nos últimos 12 meses, com PL elevadíssimo, 18 vezes. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E o benchmark de mercado, para esse aqui não ser um número solto, é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Então, eu estou dizendo que ela está caro com base no PL e serve como uma linha de base. Agora, não está caro se compararmos com o segmento em que a Suzano está lotada, ou seja, papel e celulose, porque a média dessas empresas tem um múltiplo de 19,51. Já no PVP, mostra que a companhia está 81% acima do seu valor patrimonial, mas ela não prioriza o pagamento de dividendos. Quem está investindo na Suzano está buscando realmente a liquidez dela e a valorização com o tempo. Quem investiu nos últimos 10 anos, como podemos ver aqui, conseguiu multiplicar o seu capital em aproximadamente 6,5 vezes. Mas não é porque a empresa não prioriza o pagamento de dividendos que você necessariamente não deve recebê-los. Existem ferramentas no mercado para te possibilitar receber dividendos até mensalmente de uma empresa, o que a gente chama de dividendo sintético. Assunto esse muito falado aqui no grupo VIP do Ativo Virtual. Inclusive, tem até mesmo treinamento gratuito para quem assina um dos grupos, o Premium, o de ações ou o de opções. Claro, para você ter acesso ao dividendo sintético, você precisa assinar o plano de opções. Mas se você também tem interesse em ações, aí o melhor plano acaba sendo o plano Plus, que envolve os dois aqui. E por fim, se você busca realmente auxílio exclusivo nas suas operações, você pode fazer parte do grupo Premium, onde tem chat aberto e detalhamos operações e até mesmo tiramos dúvidas. E se você ficou interessado em conhecer o grupo VIP do Ativo Virtual, basta vir aqui em lp.ativovirtual.com.br, rolar um pouco mais para baixo e clicar Entre no grupo VIP. Aqui você pode escolher entre o grupo VIP ou o grupo Premium, mostrando o que cada assinatura pode te auxiliar, além dos benefícios complementares, que são bônus quando você assina um desses grupos aqui. Agora vamos falar da Petrobras. Afinal, ela bateu o recorde de produção de gasolina no terceiro trimestre. E aquilo que estava sendo um desastre para as petroleiras no dia 28/10, a Petrobras acabou não sentindo muito não. Porque nesse dia, as ações até começaram em queda no mercado, abrindo nos R$ 35,49, ou seja, bem abaixo do que foi o fechamento do dia 25 de outubro, última sexta-feira, que fechou em R$ 36,15. Mas se recuperou vastamente, fechando nos R$ 36,09, ou seja, uma suave queda de 0,17%. E eu atribuo isso justamente por conta desse recorde de produção de gasolina divulgado no último relatório. Aqui a Petrobras anunciou um novo recorde de produção no terceiro trimestre deste ano, alcançando uma média de 438 milhões de barris por dia. E a estatal precisou importar gasolina no período devido ao aumento de produção, mas ampliou as importações de diesel para atender à alta demanda do mercado. A empresa destacou também o aumento
aumento da participação do petróleo e do pré-sal, que alcançou 73%. E isso de carga processada, ou seja, o maior índice para um trimestre, refletindo então uma logística mais eficiente e o foco em combustíveis de baixo carbono. Outro destaque também foi a ampliação das vendas de diesel com conteúdo renovável, que é o diesel R ou diesel R, que atingiram recordes consecutivos. Em relação futura, a Petrobras projeta que novos poços nos campos de Búzios e Tupi vão impulsionar ainda mais a sua produção. Em outubro de 2024, a estatal comunicou a entrada em operação de um novo sistema de produção que irá contribuir para a produção do quarto trimestre do ano. Esses resultados apenas reforçam o desempenho positivo da Petrobras no ano de 2024 e a sua estratégia também, claro, como empresa, de fortalecer sua posição no mercado doméstico. Lembrando que mercado doméstico é o mercado nacional, ou seja, o mercado do Brasil, tendo ênfase em produtos de maior valor agregado com menores impactos ambientais. Por sua vez, a elevação de 3,8% nas vendas de querosene de aviação contra o trimestre anterior se deve ao aumento sazonal da demanda do setor em função do período de férias e maior atividade econômica. Então, teve o diesel crescendo, o volume de derivados crescendo também 4,2% e o volume também de gás de cozinha subiu 3,2%. São bons números que a Petrobras trouxe para o mercado e isso refletiu positivamente nas suas cotações também. Apesar de, como eu tinha trazido no início desse vídeo aqui, o preço do barril do petróleo, o Brent, tem caído forte nas suas cotações. E a Petrobras continua muito bem com as ações preferenciais PETR4 nessa cotação dos R$ 36,12, valorizam muito, 19,37% nos últimos 12 meses. O PL continua muito barato, apenas 5,98, com o PVP 26% acima do valor patrimonial, mas entregando generosos dividendos de 17,60%. E agora vamos falar da Minerva Foods, que vai pagar 5,68 bilhões de reais para a Marfrig e vamos entender a razão. A razão é essa, afinal, os frigoríficos estão concluindo o contrato de compra e venda de unidades industriais e comerciais no Brasil e no exterior. A Minerva Foods concluiu a aquisição de 13 unidades industriais e um centro de distribuição da Marfrig na América do Sul, em uma transação avaliada nesse valor de 5,68 bilhões de reais. E não é à toa que estamos vendo as ações da Marfrig decolando no mercado e agora com caixa cheio, ela pode pagar suas dívidas, fazer novos investimentos, comprar insumos e se modernizar para então voltar a crescer. O mercado já está precificando isso e eu trouxe recentemente aqui no canal também. Mas falando especificamente da Minerva Foods, com BIF3, esse valor também inclui 5,32 bilhões de reais referentes ao preço acordado para as 13 unidades industriais e o centro de distribuição que estão localizados em países da América do Sul. Além disso, o frigorífico explica que 264,9 milhões de reais são referentes à correção desse preço da aquisição pelo CDI, já que o valor restante dos 90,6 milhões corresponde a outros ajustes de preços estabelecidos em contrato que estão sujeitos à confirmação a ser realizada nos próximos 90 dias. Para a Minerva Foods, a conclusão da compra das unidades da Marfrig na América do Sul representa um importante passo na estratégia de negócios e na maximização da capacidade operacional do abatedouro de proteína animal no mercado global. De acordo com a diretoria da companhia, abre aspas, desse modo, e com a conclusão desta etapa da transação, o parque industrial da Minerva Foods passa a contar com 13 novas plantas de abate e desossa de bovinos e ovinos e um novo centro de distribuição. Para se ter uma ideia, essa empresa ainda continua muito descontada no mercado, com BIF3 nessa cotação dos R$ 5,62. Aliás, caiu recentemente na Bolsa de Valores com uma correção que começou em agosto deste ano, desvalorizando nos últimos 12 meses 26,15%. E aí talvez vão me perguntar, mas como que essa empresa está descontada se o PL dela está estratosférico, nos 48,23 vezes? Bem, aí é preciso realmente estudar para compreender o que é perspectiva futura e o que é apenas a avaliação do Alex. Se vocês tiverem interesse, posso trazer também um vídeo dedicado para falar do setor de frigoríficos ou até mesmo apenas a respeito dessa empresa aqui. Claro, se você tem um perfil mais arrojado, certamente você já está antenado com o que eu estou explicando nesse vídeo quanto à possível oportunidade para a Marfrig. Claro que não vai ser para os próximos dias, mas para quem está investindo para o longo prazo, pode fazer sentido. Ainda assim, também preciso alertar, ela está caríssima em relação ao seu PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. Talvez por pouco tempo, porque esse número vai ser ajustado depois dessa nova mega aquisição que a empresa fez. O fato é que aqui está 410% acima do valor patrimonial. Mas será que depois que o mercado perceber
ver o potencial de lucratividade dessa empresa no médio prazo, por exemplo. Será que as cotações vão continuar apenas 5,62%, sendo que a máxima histórica foi nos R$ 15,48? Bem, sem dúvida nenhuma, é um case de alto risco porque veio caindo aqui há várias semanas, mais precisamente desde agosto de 2022. Agora vamos falar da JBS, já que estamos falando de um frigorífico. Afinal, o mercado espera forte desempenho no terceiro trimestre, com um lucro operacional acima dos 10 bilhões de reais. E o ponto dessa matéria é que a JBS está recebendo avaliações otimistas para o seu balanço do terceiro trimestre de 2024. E quando vai ser isso? Bem, podemos ir aqui de novo no site do Ativo Virtual e verificarmos que a JBS, com ativo de bolsa de valores JBSS3, vai divulgar os seus resultados no dia 13 de novembro, após o fechamento do mercado. Então, a apresentação vai ser no próximo dia útil, quando as oscilações na bolsa de valores costumam acontecer. E as projeções do EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, acima de 10 bilhões de reais, claro, estão animando o mercado. E isso aqui foi impulsionado especialmente pelo bom desempenho das unidades de aves. Os analistas de grandes bancos como JP Morgan, Bradesco PBI, XP Investimentos estão esperando um crescimento expressivo da receita e do lucro também, apesar dos desafios do setor de carne bovina e suína nos Estados Unidos e na Austrália. E é claro, grandes retornos dependem também de correr alguns riscos, que são justamente fatores que podem gerar volatilidade nas ações da JBS, com a venda potencial das ações do BNDES, que possui cerca de 21% da participação da empresa, e riscos setoriais, como doenças de animais e flutuações de condições de crédito. Essa perspectiva sólida é um reflexo das iniciativas de diversificação e otimização operacional da JBS, que busca manter margens estáveis e expandir também sua presença global, mesmo diante de cenários econômicos bem desafiadores, como é o caso agora. Atualmente, as ações da JBS, com JBS S3, nessa cotação dos R$ 36,07, notem só, estão praticamente dobrando de preço, 81,14% nos últimos 12 meses, com PL alto de 19,89 e um PVP caro também de 73% acima do valor patrimonial. Mas apesar de toda essa valorização, a empresa ainda tem um dividend yield de 5,78%. Mas vou deixando nos comentários abaixo o que você achou de todas as notícias, matérias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.